Bom, boa tarde a todos. Uma alegria recebê-los todos aqui, tanto os prefeitos, prefeitas, representantes das instâncias, secretários e os nossos membros aqui da mesa, né, que é o nosso grande secretário Vinícius, também o grande amigo e companheiro, aí o senhor Sebastião Miziara, aqui presente, muito obrigado. Né? O deputado Edmir Chedi não está, ontem infelizmente faleceu o sogro dele, né, ele não pôde estar presente. E o nosso secretário da Agricultura, o Itamar, deve estar chegando aí daqui a pouquinho. Declaro abertos os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da Eleição, convocada conforme prevê então o Estatuto, em edital devidamente publicado em Jornal da Grande Circulação, na data dia 18 de dezembro de 2021, para a eleição e posse então do novo Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da APRECESP. Boa tarde a todos, a todas. É uma alegria a gente participar de mais um evento dessa natureza, num ano em que o Brasil está sendo procurado pelos brasileiros. Os brasileiros que viajavam para o exterior têm agora um olhar muito profundo voltado para o nosso país. O Estado de São Paulo tem algumas vantagens sobre tudo isso. É por essa razão que eu cumprimento o Marquinho, que se renova na presidência da APRECESP, pelo trabalho realizado, embora em plena pandemia, mas com a atividade marcante. Quero reiterar aqui os meus cumprimentos ao querido amigo Vinícius Lumertz, cumprimentar todos os prefeitos, secretários, secretárias de turismo, todos aqueles que, como os brasileiros, também têm um olhar muito profundo, repito, para o nosso turismo. São Paulo tem algumas vantagens que eu gostaria de elencar aqui. Primeiro, na história da redemocratização, de lá para cá, pouquíssimos são os secretários de turismo deste país que têm o potencial do nosso Vinícius Lumertz. Um secretário que é respeitado no mundo todo, fez do Estado de São Paulo esse cartão de visitas que nós estamos assistindo na virada do ano em que nós iremos trocar o governador do Estado de São Paulo. O governador João Dória, ao formar o seu secretariado, ficou muito visível que era um secretariado de ministério, um secretariado de ministros. E o Vinícius demonstrou isso com muito carinho. Os senhores prefeitos sabem que São Paulo já teve muita moeda de troca usando a Secretaria de Turismo. Gente que não era do ramo, que veio para cá para marcar posição como participante de um partido coligado. Pela primeira vez, eu acho que pela primeira vez, eu estou há muitos anos na vida pública, pela primeira vez nós temos um secretário que tem um olhar tecnicamente dirigido ao turismo e ao nosso potencial. No primeiro mês do mandato do Vinícius aqui, ele participou conosco em Itanhaém de um evento, no 1º de fevereiro, do ano em que o Dória assumiu o governo de São Paulo. E o Vinícius, fomos a Itanhaém, e ele disse claramente, olha, não me venham apenas pensando em verba do DAD, venham pensando em trazer sugestões e ideias para formarmos uma parceria. Foi o grande recado que ele deu. E os prefeitos, Marquinhos, todos das instâncias, dos MITs, as cidades que têm potencial turístico, entenderam esse recado e conseguiram compartilhar com o Vinícius esse entusiasmo que ele trouxe para o nosso Estado. Portanto, secretário, num ano que eu não sei quantas vezes nós estaremos publicamente juntos, eu gostaria de, em nome da União de Vereadores do Estado de São Paulo, vereadores espalhados de Adamantina a Zacarias, cumprimentá-lo pelo grande trabalho que você realizou aqui no Estado de São Paulo e que certamente é levado a todos os outros estados como modelo. E a APRECESP tem essa oportunidade. Tendo esta vantagem de termos o melhor secretário, nós temos também a vantagem de ter o brasileiro preferindo viajar de rodovia para visitar o potencial turístico do seu país. A APRECESP tem, então, a missão de divulgar todo esse potencial. Cada cidade das 70 instâncias, dos MITs, tem a oportunidade de levar turista para conhecer o potencial do nosso Estado ali
permanecer hospedado e levar divisas para o Estado de São Paulo. É um momento único, numa hora única, com o secretário brilhante, para que a gente cumpra esse papel. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Miziara. Miziara é muito mais do que o presidente da UVESP, é um ativo do Estado de São Paulo. Porque o Miziara é experiente, conhece as pessoas, mas o Miziara é um produto do tipo que muitas vezes faz falta no nosso Brasil. Né? É um produto de otimismo, da boa vontade, da aproximação, e por isso eu, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive sempre o braço estendido do Miziara. Né? Então eu quero agradecer, porque também existem braços estendidos que não são de verdade, não duram muito. Né? E o Miziara é um braço estendido firme. Então, eu quero deixar isso aqui de público. Por quê? Porque nós nos encontramos na mesma agenda, na agenda do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. E ao lado do Marquinho, que vai retomar mais um período à frente da Precesp, desde já a minha alegria, porque você é um construtor, você tem uma agenda do bem. Né? Em um país, em um Estado rico como São Paulo, todos nós aqui, no fundo, nós temos essa certa frustração. Nós devíamos ser um país mais rico, mais próspero, e as pessoas tinham que ter mais oportunidade. Nós sabemos disso. No fundo, isso nos mantém ligados, porque nós sabemos que isso é possível. Mas também que isso dá trabalho. Né? É muito mais fácil, era mais fácil ter uma secretaria só com DAD e nada mais. Nós não fizemos isso. Está aqui o Guilherme, que veio comigo de Brasília, secretário executivo. Está aqui o Wagner, que é o chefe de gabinete, que veio da própria estrutura do governo, foi da Casa Civil, nosso gabinete. Temos um prefeito aqui, está aqui, que é o Júnior, que vocês conhecem, de Santo Antônio do Pinhal. Está aqui o Serralha, que é móveis e utensílios, ele tem até aquela taxinha de patrimônio. Né? E vários outros companheiros que vieram de vários lugares, montamos um time. Nós temos aqui, modestamente, praticamente um ministério com programas em todas as áreas. E isso não é por acaso, porque nós sabemos que é uma construção complexa. Ela é difícil. Né? Criar isso tudo é difícil, mas é mais fácil quando se tem um governo que entende isso de largada e quer isso de largada. Nossa primeira negociação, quando nós chegamos, foi com as companhias aéreas. Né? O governador topou a parada, nós baixamos um imposto altíssimo, 25% sobre o combustível das aeronaves. Nós baixamos para 12,5%, agora está em 13,2%. Ora, isso melhorou a condição de abastecimento em São Paulo, e nós sabemos que nós perderíamos um pouquinho de receita, mas ganharíamos receita lá na frente. Isso aconteceu. Né? Nós crescemos, antes da pandemia, para mais 700 voos por semana. Nós estávamos botando voo em todo o interior de São Paulo, porque nós vimos à frente que nós íamos privatizar os aeroportos, que foram privatizados no ano passado na B3, na Bolsa, estava lá do lado do Rodrigo. 22 aeroportos, e vem mais por aí. Só não conseguimos Guarujá Santos, porque não deixaram no pacote. Mas se tivesse, tinha ido também, com imensos investimentos e economias, né? Para que isso se mobilize. Agora, com imposto menor, nós vamos voltar cada vez mais fortes nessa conectividade. Então, isso é uma coisa presente. Mas tem coisas que vêm do passado que são muito boas. São Paulo, lá na Era Covas, mesmo sem dinheiro, fez a concessão das rodovias. Nós sabemos que o pedágio foi caro, mas ele foi caro porque o Estado estava quebrado. O Estado não tinha dinheiro para construir estrada boa. Né? 19 das 20 melhores estão aqui. Isso ajuda o turismo. Isso é uma infraestrutura digna de primeiro mundo. Isso nós temos. Vicinais, esse ano, são 7, 8 bilhões que estão sendo investidos em vicinais. A vicinal melhora. Nós estamos botando nova sinalização com DR e também por nossa conta em vários municípios. Estamos investindo nisso. E, nesse sentido, eu falei com o Miziara antes de nós entrarmos aqui, que esse ano nós temos que ter uma agenda de outros assuntos. Como ele disse aqui antes, né, como disse principalmente aqui o Miziara mencionou, que a nossa agenda não pode ser da DETUR, porque o da DETUR é o que ele é. Mas mesmo ele pode melhorar. Então, nós estamos criando aqui, o Guilherme está aqui, estou responsabilizando ele e o Wagner e o prefeito Júnior, que vai coordenar. Nós estamos com esse centro de atendimento aos municípios que nós estamos desenvolvendo, porque nós queremos que arquitetos atendam vocês,
para fazer coisa diferente, porque aí vai fazer uma orla, ok, pisinho autotravado, é bonitinho, aquele piso vermelhinho e as palmeirinhas. Às vezes é um pouco mais do que isso. Às vezes com o mesmo dinheiro, um pouquinho mais, você faz uma coisa que vai chamar atenção. Por isso nós fizemos aquele site das melhores práticas, ensinando a fazer o tipo de ocupação que o Bozola já foi embora, mas eu vi, ele fez muito bonito lá numa lateral próxima à praça, a ocupação das calçadas, para que as pessoas convivam do lado de fora. Não adianta arrumar uma cidade, gastar dinheiro, arrumar os prédios, as praças bonitas, com dinheiro do DAD ou com dinheiro da prefeitura. Aí, quando você vai lá, não tem um café para você sentar, para ficar observando. A gente faz isso quando viaja, mas aqui não tem. E aqui mesmo em São Paulo, nós fechamos com covas 80 lugares em São Paulo. Nós começamos com a Casa do Porco, naquele entorno, e eles estão andando. Infelizmente, com o falecimento do prefeito, as coisas estão indo mais devagar, mas são 80 lugares em São Paulo para fazer isso. Essas coisas todas se somam. O Rio Pinheiros despoluído vai mudar completamente a face dessa cidade. E aparece como um exemplo. Uma cidade como essa tem que ter um rio despoluído. E isso está acontecendo. Aqui no centro, a luta está mais drástica. O centro de São Paulo recuperado vai ajudar todo o turismo do estado de São Paulo. O centro dessa cidade é uma novidade planetária. Quando surgir o centro de São Paulo arrumado, vai ficar que nem aquele efeito de Barcelona, porque não tem mais cidades que precisa fazer o que precisa ser feito aqui com o potencial que vai ter quando for feito aqui. Ou seja, você não iria a Paris ou a Londres com o rio poluído e com o centro da cidade de Paris na situação que nós temos hoje aqui. Porque aqui se escolheu o caminho do conflito ideológico para tentar não resolver um problema, ao invés de apresentar uma agenda de solução de um problema social e de como ele aparece. Porque essa agenda não existe. Né? E todos que são acusados de propor uma agenda para a solução do problema são acusados de alguma coisa. Isso é uma infelicidade. Isso também é uma prova do subdesenvolvimento e do atraso ideológico do Brasil, que é o que nós temos aí nessas ofertas políticas que estão brigando. São duas agendas do século XIX. 19! Nós estamos em 2022. Se me dissessem há 30 anos atrás, quando eu comecei no movimento de micro e pequena empresa, que foi a escolha da minha vida, da minha batalha de Sebrae, antes de Sebrae, de fazer esse Sebrae que está aí, que eu escolhi, fazer as federações de microempresa da época, se me dissessem que nós estaríamos hoje discutindo isso, eu não acreditaria o que nós discutimos no Brasil hoje. Retrocesso na lei trabalhista, comprar arma, tudo... Nada disso nos interessa. Nos interessa desenvolver o nosso país, as nossas potencialidades, as nossas cidades, os nossos urbanismos, os nossos talentos, a nossa juventude. E, para isso, eu conversei agora no almoço com o Ivan Usni, do Sebrae Nacional, com quem nós temos um projeto de ecoturismo. 200 municípios estão sendo atingidos pela capacitação em ecoturismo, com certificação, justamente para evitar o que aconteceu lá em Capitólio, né? Seguindo esse caminho, nós estamos lançando esse ano a marca Parques SP, para divulgar os parques que estão sendo privatizados, concessionados, para que São Paulo seja identificado como um estado de parques naturais. Tem 3 milhões de visitantes, mas dá para botar 30 milhões de visitantes em parques naturais, enquanto o PNID faz as concessões, que vão desde o Jardim Zoológico, que já foi, vão desde o Jardim Botânico e tantas outras que estão acontecendo, que vão acontecer no Vale do Ribeiro, em vários lugares, para que haja os investimentos, como houve no parque lá em Campos do Jordão, no parque que chama, alguém lembra? Parque da Mantiqueira, né? A Mantiqueira? Parque de Capivari. Eu vou estar lá no sábado. Então, essas agendas, eu hoje mesmo falava, eu estava com a Fernanda, que é do marketing, a nossa equipe aqui, a gente olha os resorts que tem em São Paulo, são fantásticos, as pessoas não conhecem. Será que São Paulo não é o estado dos resorts? Essa é a nova fase do programa que nós começamos lá atrás, do São Paulo para Todos, quando nós fizemos a parceria com as aéreas, que nós começamos a fazer uma coisa que São Paulo nunca tinha feito, propaganda, marketing. Nós somos o segundo maior crescimento na mídia internacional em buscas do Google com a campanha São Paulo para Todos, São Paulo for Everyone, porque nunca tinha sido feito, não porque o resultado foi tão grande, foi grande, mas porque não tinha sido feito. Mas por que não faz? Tem que fazer. Tem que trazer turismo do mundo inteiro. Nova York não tinha turismo como tem hoje. Hoje tem 65 milhões de visitantes. São Paulo tem 2,5. Então, para crescer de 2,5 para 5, para 7, para 8, é com o rio despoluído, é com a gastronomia que já se tem. Então, nós temos as rotas gastronômicas, nós estamos construindo as rotas cênicas. Né? E essas campanhas deram, inclusive, a nós, em cada um dos seus municípios, eu tenho certeza que todos que são sensíveis sentiram bem quando essas mídias foram para o ar.
A gente se sente bem quando a gente vê na televisão essa coisa de São Paulo para todos. Isso é bom para nós. E agora nós queremos fazer mais e mais por regiões. Então, nós temos a FAPETEC filmando vários municípios, postando, como nós fizemos com Morungaba e tantos outros municípios. Parques temáticos, fizemos os distritos turísticos. Já tem 2, ontem estávamos aqui com a JHSF, discutindo mais um distrito turístico. Legislação, passou na Assembleia. Tudo dá trabalho. Não é o turismo como se fala por aí. É o turismo enquanto atividade econômica, geradora de emprego, que está interligada com cultura. Por isso o trabalho do Sérgio Saleitão é tão importante, por conta do novo Ipiranga, que vai ser inaugurado com o dobro da área. Um Louvre local nosso, maravilhoso. Vários museus, eles estão fazendo uns 5, 6 museus novos aqui em São Paulo, ali naquela área da diversidade, das favelas. Tudo isso é atrativo, como os senhores também estão fazendo em várias regiões do Estado, inclusive alguns com recursos do DADETUR. Então, divulgar o turismo de compras. Tem muitos turismos para divulgar. Tem muita relação nossa aqui, como eu falava com o Bozola aqui, olha, e tudo está arrumado, mas está, minha opinião, tá? Está precisando de um evento famoso, porque está muito bonito. Então tem que ter uma coisa famosa acontecendo. Né? Então eu não vou me prolongar e me alongar muito mais. Né? Eu não sei se eu falei aqui. Nesse almoço com o Ivan Usni, nós falamos sobre o programa de crédito que nós estamos lançando, crédito orientado. O Sebrae está fomentando e nós vamos capacitar um movimento que vai chegar aos senhores. Eu pedi ajuda do Marquinho e peço ajuda de vocês para nos ajudarem a mobilizar cursos e formação para que os empresários consigam crédito de uma forma invertida. Não de que se ajoelhe na frente do crédito, mas que sejamos nós que tragamos o banco para um empresário ou para um município que faça um programa de crédito respeitoso. E ele me ofereceu agora ao meio-dia 100 agentes urbanos para ser contratados pelo CNPq para ir de empresa em empresa dos nossos municípios nesse programa de crédito. Ou seja, junto aos empresários, e aí nós vamos ter agora 100 pessoas para fazer isso. Nós temos que nos interessar, senhores prefeitos, vice-prefeitos, lideranças, para além da gestão do município. Nós temos que nos interessar pela gestão do município que gere fluxo turístico, fluxo de investimentos e que revele os potenciais do município para que as pessoas de vocação local queiram isso. E nós não estamos fazendo isso só para hoje. Nós temos 980 escolas do Estado que têm disciplina em primeiro e segundo grau de turismo, que nós criamos. Nós criamos. Por quê? Porque logo, logo, essas crianças elas vão estar no mercado de trabalho e muitas vezes têm que emigrar porque não tem um desenvolvimento local criativo. Estão aprendendo na escola no primeiro e segundo grau. São emendas fantásticas que estão acontecendo. Mudamos, inclusive, o calendário escolar. Esse ano já opera com novos breaks, agora em abril, em outubro. Então, são tantas coisas que estão sendo feitas que a única solução para fazer melhor, Miziara, é a Precesp, a Mitesp, a UVESP e o Fred com a PM, nós nos juntamos para integrar isso tudo e nunca mais sofrer revés de essa secretaria não ser daqui a 3, 4 anos 10 vezes maior do que ela é hoje. Ela tem que ser. E terminando a minha fala, dizer a vocês que eu tenho satisfação de dizer que no ano passado, apesar das dificuldades todas que nós tivemos, por aqueles cancelamentos que houve nos empenhos do passado, que nós tivemos que usar orçamento novo, de 2018 a 2011. Eu já falei isso, esse assunto passado, não vamos retomar. Mas aconteceu. Nós foram cancelados empenhos de 2018 a 2011. Não, e aí nós pagamos em 19, 20 e 21 nos orçamentos atuais, pelos cancelamentos, o resto ia pagar uma coisa que não precisava ter sido feita e aconteceu. Né? E mais outras assinaturas que, enfim, faz parte da vida, e isso nos desgastou. Não mais, não mais. No ano passado, nós batemos o recorde de recursos repassados, graças às reformas do Estado, e daqui para frente eu acho que vai ter cada vez mais essa condição, inclusive com esse centro de atendimento às prefeituras. Então, esse ano passado, nós usamos 100% dos recursos orçamentários do DAD, foram feitos 190 convênios,
sem cláusula suspensiva e 160 com cláusula suspensiva, que foi uma obtenção que nós tivemos lá com o Rodrigo, com o Baeta, com o João Dória, para que vocês pudessem assinar e entrar nesse ano, esses 160 municípios, e não ter problema de perder esse recurso. Até o final de janeiro, a Setur, CDHU, vai devolver 160 convênios para complementação, pode faltar uma documentação ou outra, e a regularização até 16 de março. Então, é bom todo mundo ficar ligado, porque agora já vem os novos, né? Eu, segunda-feira, vou estar reunido com o Rodrigo para ver, está descontingenciado, então, esse valor do ano para vocês, de um total de 558 milhões, só o grupo de vocês vai ter 429 milhões. Né? Mas é uma conversa que nós vamos ter segunda-feira para se assegurar. Então, não é notícia isso ainda, eu tenho que ir lá ver segunda-feira direitinho, porque essas coisas, aqui nós estamos em casa. Eu acho que está tudo certo, mas não custa eu, segunda-feira, sentar lá, porque tem uma ação na justiça, inclusive, de um município que foi, nessa reclassificação do ranqueamento, teve uma liminar concedida a Poá, né, que travou a possível distribuição de recursos, por enquanto. Não é nada complicado, tem como resolver. E ainda tem os restos a pagar sem empenho que deverão entrar para o orçamento do ano. Né? Mas, enfim, o quadro é muito bom. Né? Nós temos aí uma perspectiva excelente. E o nosso compromisso, né, nós que entendemos a importância do turismo, é pensar em levar gente para consumir no nosso município. A essência do turismo, para quem gosta de desenvolvimento econômico, é entender basicamente isso. Se eu tenho um número de pessoas que vivem no meu município, essas pessoas que vivem no meu município, comunidade econômica, são pessoas que compram coisas que são produzidas em outro município. E o nível de riqueza do meu município é definido pelo que eu produzo e que eu vendo para outros municípios e também para o meu município. Assim se define as contas correntes dos países e assim se define a conta de uma casa. Entendido isso, eu que sou um município que tenha 10 mil habitantes, se eu tiver 10 mil turistas, eu tenho 10 mil consumidores a mais, ainda que não sejam 365 do ano, mas multiplicado pelos dias que eles vêm, quer sejam veranistas que ficam mais tempo, que não gastam com hospedagem, mas alugam para o Airbnb, quer sejam aqueles que venham para o meu município e se hospedem em hotel, enfim, etc., eventos e tudo mais, esse consumidor é o melhor consumidor, porque eu não preciso necessariamente construir a infraestrutura igual ao meu município. E aí você vai para a conclusão de que onde há turismo, não tem desemprego. Até o artista plástico ganha dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. E o melhor exemplo, mais fácil de entender, é Gramado, com 46 mil habitantes e 6 milhões e meio de turistas, contaminando 10 municípios no entorno, tudo arrumado, planejado, organizado, para esta atividade como um distrito turístico, que na prática Gramado é um distrito turístico. Por isso nós estamos organizando esses distritos turísticos, para que eles assumam o seu papel de turismo, entendendo o que isso significa. Como, por exemplo, na Casas Davi, né? Que quando você visita, você se sente um turista, mesmo morando no município, pela qualidade dos produtos. Então, nós temos essa condição em São Paulo. E, para terminar, dizer-lhes que a situação de São Paulo é única no mundo. É muito raro um município ser emissor e destino turístico ao mesmo tempo. Se o Ceará quiser turista, ele tem que buscar em São Paulo ou na Itália. São Paulo já tem aqui uma base de 46 milhões de viagens ano. Estradas, aeroportos privatizados, estradas vicinais, todo um encaminhamento de investimentos do governo do Estado de 50 bilhões a parte dos nossos próprios investimentos. Então, nós precisamos estar... Virgílio está ali. O Virgílio é antigo também. Ó. O Virgílio. É o Virgílio, né? De máscara. E se nós estivermos perto uns dos outros, nós multiplicaremos os nossos resultados por muitas vezes, com programas, etc. Então, meu convite ao Marquinho e à sua diretoria aqui presente, ao Miziara, é que nós trabalhemos juntos. E que, com isso, nós não corramos nenhum risco no futuro
de retroceder com tudo que nós fizemos juntos pelo turismo. Ao contrário, que seja apenas o começo. Muito obrigado. Bom, antes de darmos início então à ordem do dia, eu quero agradecer à Regina, né, prefeita de Águas da Prata, ao Carlos Alberto, prefeito de Amparo, ao William, prefeito de Bananal, o Leandro Correia, o prefeito de Brotas, o Robson, né, o prefeito lá de Cananéia, o Marcelo Padovan, o prefeito de Campos do Jordão, o Dinoel, que é o prefeito de Eldorado, o Fernando Capato, prefeito de Olambra, o Edivar, o prefeito de Ibirá, o Wilson Lima, o prefeito de Iguape, o Tiago Cervantes, que é o prefeito de Itanhaém, o Guilherme Gazola, o prefeito de Itu, o Adalto, o prefeito de Joanópolis, o Luciano, o prefeito de Lindóia, o Márcio, prefeito de Mongaguá, a Márcia Bim, prefeita de Poá, a Cássia, prefeita de Presidente Epitácio, o Marcelo Simão, prefeito de Santa Rita, o Caio, prefeito de Tupã, ao Fabiano Lima, o prefeito em exercício de Atibaia, o Henrique César, prefeito em exercício de Socorro, ao Fernandão, o prefeito em exercício de Morungaba, a Maria Élida, vice-prefeita de Monte Alegre do Sul, ao Lauro Franco, secretário de Turismo de Águas de Lindóia, ao César Cibaldi, secretário de Turismo de Águas de São Pedro, ao Mário Nunes, secretário de Turismo de Guaratinguetá, ao Fábio Santos, secretário de Turismo de Guarujá, Sakura, secretária de Turismo de Ibiúna, ao Vanderlei, secretário de Turismo de Salto, ao Luiz Américo, secretário de Turismo de São Roque, a Juliana Santana, secretária de Turismo de São Vicente, ao Carlos Toledo, secretário de Turismo de Serra Negra, ao Luiz Carvalho, secretário de Governo de São Sebastião, ao Cláudio, assessor de Ribeirão Pires, e ao Kleber, de Bragança Paulista. Se eu esqueci de alguém, peço desculpas, quero agradecer toda a equipe da Precesp e também aqui da Secretaria de Turismo. Também a Silvia, né? Também aqui da UVESP. Nós temos aí um balanço, que é um livreto que foi entregue na entrada da gestão 2021, que eu gostaria que depois vocês dessem uma olhada, tudo que tem tudo aquilo que foi desenvolvido pela Precesp nesse ano de 2021. Também temos a aprovação, precisamos passar, né, para aprovação a ata das últimas reuniões que foram realizadas então no município de Olambra, no dia 10/12, e também a reunião do Palácio dos Bandeirantes no dia 16/12. Alguém vai... Bom, vamos passar então a ata, vai ser lida? Pera, dispensa? Todo mundo concorda com a dispensa da ata? Então, aqueles que são contrários, fiquem em pé, os que concordam, permaneçam sentados. Então, as duas atas estão aprovadas, a ata do dia 10 e a ata também do dia 16. Também vamos apresentar aí no telão um balanço mês a mês da posição financeira do ano de 2021. Né? E digo para vocês que qualquer dúvida, né, ou qualquer outra informação, que entre em contato diretamente com a nossa equipe da Precesp. Passamos então agora para a eleição da nova diretoria. Tendo em vista então ter havido a inscrição de somente uma chapa denominada de São Paulo Turismo Forte, composta pelos seguintes prefeitos: Conselho de Administração, presidente prefeito Marco Antônio de Oliveira, de Morungaba, primeiro vice-presidente prefeito São José do Barreiro, Alexandre Olê, de Braga, segundo vice-presidente prefeito de Brotas, primeiro secretário prefeito de Itanhaém, o Tiago, segundo secretário prefeito de Mongaguá, o Márcio, terceiro secretário prefeito de Campos do Jordão, Marcelo Padovan, primeiro tesoureiro prefeito de Nuporanga, Daniel, segundo tesoureiro prefeito de Olambra, o Fernando Capato, terceiro tesoureiro prefeito de Iguape, o Wilson. No Conselho Fiscal, prefeito de Amparo, Carlos Alberto, prefeito de Ibirá, o Edivar, prefeito de Tupã, o Caio, prefeito de Santo Antônio do Pinhal, o Anderson, prefeito de Itu, Guilherme, prefeito de Lindóia, o Luciano, prefeita de Presidente Epitácio, Cássia, prefeito de Bananal, o William, e o prefeito de Bragança Paulista, Jesus Chedi. Conforme, então, está previsto no Estatuto da Precesp, no capítulo 5, do artigo 44, as eleições, então, para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, realizar-se através de escrutínio secreto.
Mas eu gostaria de propor, por se tratar de uma chapa única, para que façamos por aclamação. Aqueles que concordarem com essa minha proposta, que permaneçam então como estão. Então, está aprovado, né, esta chapa e coloco em votação por aclamação a chapa São Paulo Turismo Forte, presidida então pelo prefeito de Morungaba e composta pelos demais membros anteriormente citados e dispostas no telão. Aqueles que forem então favoráveis à eleição da chapa São Paulo Turismo Forte, permaneçam como estão. Então, declaro eleita a chapa São Paulo Turismo Forte para dirigir, então, a Precesp durante o ano de 2022. Eu quero muito agradecer, né, todos os companheiros e companheiras nesse ano 2021. Nós lutamos juntos e tenho certeza de que nós estaremos juntos também no ano de 2022, aí já com o apoio maciço da Secretaria, o apoio maciço do nosso secretário, principalmente, também do nosso governo do Estado, do nosso vice-governador, futuro governador, se Deus quiser, Rodrigo Garcia, tá, que vai estar, então, nos apoiando e vamos todos juntos. Agora, como eu disse no discurso do anúncio dos convênios, né, da assinatura dos convênios, agora são mãos à obra. Então, compete a nós agora colocarmos em prática tudo aquilo que nós pedimos e os nossos pleitos que foram aprovados e os projetos, então, agora, para o bem da nossa população, para o bem principalmente do turismo do Estado de São Paulo. Bom, nós temos já uma reunião marcada presencial, com todos os cuidados, todos os protocolos, no dia 18 e 19 de fevereiro, aí na Estância Turística de São Roque. Então, todo mundo tem esse compromisso, se preparem, nós temos uma agenda muito extensa, tá? Principalmente porque na reunião de ontem que nós tivemos com a equipe da Precesp, nós temos muitas feiras esse ano 2022 programadas e precisamos desenvolver o material de divulgação das nossas estâncias. Isso é muito importante. E convido também a todos os prefeitos e prefeitas que puderem, que participem das feiras. Leve até as pessoas que estarão visitando essas feiras, né, levem o material para expor, né, o seu município, a sua estância e dizer por que é que você quer que esse turista venha conhecer a sua estância. Então, faça esse convite. E a gente vai divulgar depois quais são as feiras que a Precesp estará participando e pedindo então para vocês, vamos fazer um material de divulgação, porque cada vez mais que a gente divulga as nossas estâncias, mais turistas nós conseguimos atrair então, para a nossa estância. E também, ontem, nós tivemos uma reunião com um encontro virtual do Parque Tecnológico Climatempo. Então, nós estamos montando uma comissão de prefeitos e secretários que puderem participar para desenvolver um projeto junto. Qual que é o objetivo dessa proposta do Parque Tecnológico? Que nós, né, através do Climatempo, nós possamos, então, com bastante antecedência, saber como que será se é chuva, se é o que é que vai acontecer com o clima no nosso município, para que a gente possa programar então os nossos eventos. Morungaba, por exemplo, é uma cidade que tem bastante eventos, que se Deus quiser a gente retoma agora no ano de 2022, só que a gente também tem que tomar muito cuidado, tem um período muita chuva, um frio rigoroso. Então, tem que ser programado e isso o Climatempo vai poder nos ajudar e tenho certeza que vai ajudar todas as cidades e estâncias. Tá bom? Eu gostaria de comunicar a todos, prefeitos, prefeitas, que a nossa presidente executiva, Silvia Mello, fez o fechamento já do 5º Conexidades. Ele vai ser realizado de 7 a 11 de junho no Guarujá, no Hotel Casa Grande, 7 a 11 de junho. Sexta-feira agora serão reabertas já as inscrições
para o pavilhão dos municípios. É o que nós queríamos repassar. E no ano de 2023, será na Estância Turística de Serra Negra, já com pedido protocolado da Prefeitura de Serra Negra, 5º Conexidades no Guarujá, 7 a 11 de junho, próximo em Serra Negra, se Deus quiser. A partir de sexta-feira, os senhores receberão pelos WhatsApps que nós temos oficiais dos senhores e senhoras, o encaminhamento do pavilhão dos municípios. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, então, a confiança de todos vocês nessa nossa diretoria. Nós fazemos tudo junto. Não existe o presidente apenas. Existe uma equipe que vai estar à frente, mas todos nós, né, as 70 instâncias, vamos estar trabalhando, então, em conjunto, para o bem do nosso turismo do Estado de São Paulo. Eu agradeço, então, a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e convido toda a nova diretoria para uma foto de posse da chapa e depois a assinatura do termo de posse. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo.